Gente, um colega acabou de me dizer que o Olavo de Carvalho, aquele direitofrênico, astrólogo charlatão, pseudo-filósofo, ele não completou nem o quarto ano primário. Que ele nunca tinha pisado numa faculdade eu já sabia, mas ele nunca se formou. Ele mal se formou, ele é um autodidata o problema do autodidatismo em todas as áreas é que você pode ficar bitolado e ir por um caminho completamente equivocado em tudo, porque você não tem uma vivência de debate acadêmico ou mesmo fora da academia, um debate de pluralidade de ideias que te acrescente. Isso é desde um instrumento musical, quer dizer, o cara que aprende um instrumento musical, ele vai tocar com uma banda ou com uma orquestra. Até pra ver se tá afinado. Precisa desta vivência com uma banda ou com uma orquestra. É a mesma coisa com o intelecto, com os assuntos filosóficos, artísticos, poéticos. Você precisa dessa vivência com outras pessoas. Senão você fica burro, né? Acumula um conhecimento equivocado e burro. É o caso do Olavo de Carvalho. Eu não sabia desse dado biográfico dele. Isso explica tudo, pô. E explica várias outras coisas. Por exemplo, o enorme ressentimento, a raiva dele, né, que o faz mentir, ele e os seus seguidores, as Olavetes, dizendo que todo o centro acadêmico, toda a academia brasileira, todas as universidades são esquerdistas, professores esquerdistas. O que é este ressentimento? É o ressentimento de um cara e o mérito, para usar essa expressão cretina, Não teve dos mérito. liberaloides e dos conservadores, hegemônicos, né, que defendem um hegemonismo social, não tiveram, ao invés de uma igualdade de oportunidades, não teve o mérito, a competência necessária, né, para não só se formar, como professorar, ensinar numa universidade. Que é o mesmo ressentimento do Pondé, Luiz Felipe Pondé. O grande ressentimento do Pondé qual é? É não ter podido professorar, não poder ensinar numa grande universidade pública brasileira. Então vão vendo como vai sendo formada a mentalidade direitista brasileira. É na base mesmo do ódio, do ressentimento, do fracasso intelectual pessoal. Os dois, tanto Olavo de Carvalho quanto Luiz Felipe Pondé, eles atingem um público que é um público que realmente não tem uma metodologia de estudo, que realmente não está a parte dos estudos sérios no Brasil e no resto do mundo. Né? Nem tem tempo. O Luiz Felipe Pondé é de um achismo insuportável. Né? Eu acho aquilo, eu acho isso. Esse vocabulário dele é muito comum. Uma coisa insuportável esse achismo dele. E o Olavo de Carvalho, direitofrênico, né? O mundo inteiro, dentro e fora das academias, discutindo os efeitos nocivos do neoliberalismo, discutindo o consumismo, sociedade de consumo, discutindo o mercado, e o cara falando em comunismo. Quer dizer, Ursal. assim, de uma... Luiz Felipe Pondé e Olavo de Carvalho são zombados e vaiados em qualquer lugar, sério. Em qualquer lugar, sério. Ameaça comunista. O brasileiro que é culto, o brasileiro que estuda e que é bem informado, sabe disso. E um desvio de foco muito grande, né? O Pondé, por exemplo, ele incentiva o não pensamento. Né? Por exemplo, você diz: vamos olhar, debater, discutir, olhar o problema X. Ele diz: mas você não notava este problema X quando havia um problema Y, por exemplo. Quer dizer, ele faz um desvio de foco. O Olavo de Carvalho faz muito isso. Né? Tenta transferir os grandes problemas nocivos do capitalismo, por exemplo, para a esquerda. É aí que surgem os pseudo-conceitos dele de meta-capitalista, enfim, essas coisas grotescas que o mundo inteiro não considera, né? É ridículo. Você tenta voltar com essa pessoa, né? Não, eu estou tratando do problema X.
Não estou nem tratando do problema X em Y ou com Y, porque seria uma outra questão, um outro problema. Né? Tratando do problema X, quer dizer, é um incentivo ao desvio de foco muito grande que é usado porque não tem a competência e o brio, como diria o Clóvis de Barros, né? O brio para encarar, então, né? E fundo com argumentação, com arsenal, para poder argumentar a altura. E esses direitistas brasileiros, essa camada média, mediana brasileira das redes sociais, ela faz muito isso, esse desvio de foco, incentivado por esses pseudo-intelectuais, que daqui a alguns anos provavelmente serão esquecidos. Eles não têm uma obra, a obra, em maiúsculo, obra. E precisa sempre fazer uma comparação porque não quer analisar o problema, né? Não tem esse tipo de brio para analisar o problema, essa é a grande questão. E essa comparação é sempre uma comparação com um viés muito achista, novamente, com uma ideologia, ou um ideologismo, para usar o termo correto, um ideologismo de tentar realmente criminalizar, difamar oponentes, entre aspas, a esquerda no geral, sobretudo, geralmente. Né? Você mostra a questão e há um desvio de foco muito grande, uma cortina de fumaça, cria-se um bode expiatório. Né? É o mecanismo do MBL, por exemplo, que o MBL, que é financiado por setores extremistas no Brasil e até por gente de fora, isso já foi provado, faz, né, cortina de fumaças, mentiras, notícias falsas. Né? Eu detesto essa expressão fake news. Né? Ela é um eufemismo, é mentira mesmo, né? Para enganar trouxa. Então há esse desvio de foco. É assim que a direita tem agido. Aí, se a gente for olhar em todos os exemplos, não é nem mesmo uma comparação. Porque não se tratam nem de níveis passíveis de comparação. Na maior parte das vezes, ou em tudo eu arriscaria dizer, é realmente uma transferência. Ódio cego. Então há um bloqueio, é um não pensamento, um desvio de foco e uma transferência. Isso é terrível. Isso é típico dos pseudo-intelectuais. Obviamente atinge um público, porque é um público que ultraconservador, né, medíocre, o brasileiro médio, que se deixa levar por um ressentimento, né, de uma ideia que venderam para ele de esquerda. Né. Ele já não tem consciência de classe, e venderam para ele uma ideia de esquerda, e quem vendeu era de direita. Né. Quer dizer, ele nem foi ver no mano a mano, entre aspas, no olho a olho com a esquerda. Nem foi se inteirar. Minha argumentação Este é o não nível intelectual, pseudo-intelectual dessas pessoas. A coisa mudou, assim, um nível impressionante a ponto de conservadores inteligentes no Brasil, que são minoria da minoria, e até extremistas, por exemplo, na França e no resto do mundo, ficarem assim, tirarem o cavalinho da chuva em relação a esta massa incompetente no Brasil. Né? Depende com Bolsonaro. Veriam Frota como homem conservador, Kim Kataguiri e aquele do Mamãe Falei como liberais. Quer dizer, é uma burrice muito grande, simplesmente anti-esquerdista. Né? Simplesmente anti-esquerdista. Lacaio. O Olavo de Carvalho, que sempre passou de um bobo alegre, de repente ser visto como uma referência, como filósofo e referência de um candidato a presidente da República. Né? Com um populismo de extrema-direita jamais visto no Brasil, ou só no contexto do golpe militar de 64. Parece, sabe, olha o nível onde nós chegamos. Não são pessoas inteligentes, são pessoas bárbaras, Professor sem cátedra. pelo fascismo que as faz
ficarem eufóricas em relação à liberdade uma liberdade falsa, ultrapassarem a legalidade. E a legalidade, o rito democrático, enfim. As coisas que eu sei mais sobre ele, sobre o Olavo de Carvalho, até sobre o Pondé, são colegas meus que me trazem, porque eu não perco meu tempo. O Olavo de Carvalho é um velho criança, né? Porque parece que ele se alfabetizou e é um ele é semi-alfabetizado. Então ele completa algum estudo e vai lendo coisas que estão muito além do repertório. Não há problema nenhum, é importante desde que nós somos crianças. Mas o que aconteceu com ele é que, se enclausurando dessa forma, ele vai tendo lapsos, elucubrações, teorias conspiratórias, aquela coisa ridícula do feto e da Coca-Cola, que é lunático. uma completa loucura da cabecinha dele, né? Um sujeito assim que não entende nada, né? Porque é um velho com uma cabecinha de criança, né? Nós temos graus de aprendizado, né? E ele cortou completamente esse grau. Não tem cátedra nenhuma para ser chamado de professor, nenhuma. É um sujeito que desconsidera a teoria da evolução sem entender, nem para poder refutar. Desconsidera a contribuição, por exemplo, dos dinossauros para o combustível fóssil orgânico. Né? Diz que Einstein estava errado, Newton estava errado. Quer dizer, são esses lapsos. Uma espécie mesmo de um problema psicológico da pessoa e cerebral, que é educacional. Não sei se é genético ou não, também não vou entrar nesse mérito. Mas é justamente por não ter tido um ambiente frutífero de ideias onde ele pudesse ser questionado, pudesse ser contrariado, pudesse pôr à prova as suas teorias ou pseudo-teorias, aprender o pensamento contemporâneo que anda sendo discutido, né? Então, e fica ensinando idiotices. Para quem não está em formação, que é mais perigoso ainda, né? A não ser que a pessoa seja crítica, ou quem já está numa idade avançada, e também muitas vezes é um caso perdido. Pondé, não sei, é tão medíocre que, ao invés de se diferenciar, né, dessa criança velha que é o Olavo de Carvalho, ele faz vídeo elogiando o Olavo de Carvalho. Por quê? Porque, aliás, é algo que o Karnal também é, e o Mário Sérgio Cortella também é. São marqueteiros, né? Palestrantes marqueteiros. São pessoas que fazem muitas palestras e estudam a sério, ou debatem pouco a sério. E são marqueteiros, precisam de público, precisam de aplauso. Então o poder faz isso em relação ao Olavo de Carvalho para pegar o público, fisgar o público do Olavo de Carvalho. Mercantilista. Ao invés de se diferenciar por ter um diploma de filosofia, e não só por ter um diploma de filosofia, mas por ter uma vivência intelectual um pouco mais assentada, ao invés de se diferenciar e ver as idiotices do Olavo de Carvalho, não. Ele se iguala, tenta se igualar. É uma idiotice muito grande. Essa direita seria vaiada em qualquer lugar do mundo, pela própria direita do resto do mundo. A não ser que, se bem que a direita no resto do mundo também se deixa levar por um ressentimento imediatista. Agora, a direita no Brasil, vamos falar de há 15, 20, 30 anos, pelo menos, tinha excelentes pensadores com os quais você podia debater. Eram afiados. Que eles não se identificavam como direita. Nós estamos, como em hoje, 2018, indo para 2019, com um grupo de incompetentes completos. Então, são piadas. Ou então, tudo que eu disse aqui, o que seria bem pior, diga-se de passagem,
passa de uma estratégia muito bem articulada de espertalhões para atingir justamente incautos, para manipular a cabeça dessas pessoas e conquistar alguma coisa a serviço de alguém, no caso a serviço de grupos de direita, para conquistar poder. Basta ver o apoio que eles dão. O poder relativiza muito Bolsonaro, os bolsonaristas. Fica em cima do muro, porque é mercantilista. E o Bolsonaro é o guru, né? Como diz o Caetano Veloso num texto de hoje, é o subguru do sub-Hitler, né? O paspalho militarista Bolsonaro. Basta ver que eles estão afoitos por um possível poder. Poder de incompetentes. Com todos esses deputados que estavam desempregados, né? Uma direita tosca, e estes pseudo-intelectuais. Que cenário terrível, que deserto intelectual. Enquanto que a esquerda se mantém firme e forte, por exemplo, com alguns nomes. O Antônio Cândido morreu recentemente, o Roberto Schwartz continua firme e forte, o Chomsky, que tem uma esposa brasileira, visitou Ciro Gomes, visitou Haddad, visitou Lula em Curitiba, e vários outros nomes. A intelectualidade à esquerda continua firme e forte. E é a que tem melhores cenários